Já começou com a taxinha básica da transição, né? Porque a taxinha eles Que não foi uma taxinha, né? Eles inventaram uns 70 mil reais que quando o boleto chegou pra mim estava em 99. Aí eu perguntei assim, mas como é que isso se corrigiu? 99 assim? mil assim já? É, assim. Pluf, pra você, pra presente. dizer assim, sou FM. Olha que bacana. Irei para FM. Que presente. Só que todo o processo migratório, sistema irradiante, tudo é diferente, porque no AM tudo é mono. Tu vai passar tudo para estéreo. Então, até microfone, mesa de som, tudo, híbrida, tudo que tu pode imaginar. Tá, jogava a rádio AM fora, que não ia fazer mais nada com aquele equipamento velho também. É isso que a gente vai fazer. E teve Tudo que eu tenho hoje de AM vai virar uma sucata. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. A sua família se confunde com a história da comunicação no sul do Brasil. E ele é urologista e vem falar do Novembro Azul. Eu tenho o prazer de receber Carol Guide, da antiga Rádio Difusora, e o urologista Dr. André Rodrigues para um papo. Novembro tá chegando, hein? É rapidinho depois do intervalo. Não sai daí. Ela representa uma das famílias mais tradicionais da comunicação no sul do Brasil. Recusou meu convite por muito tempo e hoje veio no Manos Talk Show me contar novidades. É isso, Carol Guide? Tudo bem? Oi, mano, tudo bem? Tudo jóia? Conta para as pessoas que estão em casa que você recusou meu convite. Você falou, peraí, que tem novidade em outubro, não vou antes, poxa. Na verdade eu estava meio impedida de falar justamente porque eu estava com um acordo... Por causa da novidade? Eu estava com um acordo de confidencialidade ali que eu tinha que respeitar. Tinha tudo isso? Tinha bastante protocolo. Antes de você contar a novidade, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Rádio Difusora. Onde é que você entra no meio dessa história? Eu entrei bem no meio mesmo da história da Difusora. Eu assumi a Difusora em 2001. E aí eu me formei em jornalismo, fiz jornalismo em Floripa, foi onde eu conheci a Andressa Fabres, a Karina também eu conheci de lá. E aí eu me formei e a rádio sempre foi do pai, né, desde 82. Ele que fundou? A rádio foi uma concessão resolvida com o pai, porque em 82 não existia aquela coisa do MDB e Pra quem não sabe, da Arena. seu pai, vai. Nereu Guide. Nereu Guide. Pai é falecido deputado federal, Nereu Guide, que naquele tempo as concessões elas eram dadas a quem era do governo, né? Tanto que a nossa concessão veio na... 1982. 82, no governo do Figueiredo. E aí eu era pequenininha e tal... E o pai assumiu, e o pai tocou a rádio, tal, como dava, assim, porque ela era muito insípida ainda, porque a gente tinha só 1 kW de potência, ela era uma rádio assim meio que... Isso representa pouco? Pouco. 1 quilo é bem pouco. Tipo, que abrangência para quem está em casa? Pegava assim, uns parte 10, 15 de... quilômetros, no máximo? Não, menos, menos né? ainda? Eu acho que era um raio assim de uns 9 quilômetros por aí. Por aí. Até menos. Então, no ano de 2000, o Ministério das Comunicações liberou o aumento de potência da difusora. E aí a gente poderia operar com 4 kW. Nessa ocasião, eu já formada em jornalismo, o pai me liga e diz assim, ou tu vem para cá e assume a rádio, ou eu vou vender. Você estava numa vida boa onde? Eu estava em Floripa. Floripa, numa vida boa, tranquilaça. Não era vida boa, porque meu pai era terrível. Era ruim, né? Era. O pai era assim, todos os filhos que se formavam, cortava mesada. Acabou. Acabou, não tinha mais mesada, então tinha que se virar. E aí eu consegui emprego super rápido. E eu fui trabalhar com tecnologia.
Meu primeiro emprego era com tecnologia, então eu trabalhava numa empresa que desenvolveu um produto que chamava Gincana Premiada. E aí a gente deu a sorte de fazer a gincana do Guga, na época que o Guga era tudo aquilo. Recém tinha ganho Roland Garros e tal. Então era muito legal, porque daí eu tinha uma equipe enorme, era só gurizada. Eu amava a minha vida, né? Então o pai falou assim, ou volta, ou eu vou vender porque o assédio tá grande, porque liberaram aumento de potência. E daí se é para eu investir no aumento de potência, eu quero que no mínimo uma família esteja à frente, né? Você relutou um pouquinho ou não? Total. Não queria? Não quero, queria, pai. Não queria, porque assim, rádio AM eu não ouvia. Não era o teu mundo? Não acreditava na AM? Não, eu não fui criada ouvindo a AM, né? Tinha muito essa coisa da cultura. E aí eu ouvia a AM quando eu estava com o pai. Só que o pai voltou a trabalhar aqui em Criciúma, ele veio embora de Floripa em 89, na ocasião quando o Altair Guide assumiu novamente a prefeitura aqui. E o pai voltou. E eu fiquei. Então, muito cedo eu deixei de morar com eles. Eu morava com os meus irmãos, né? Então, a gente não tinha mais essa convivência do dia a dia. Eu não tinha essa coisa assim de, liga o rádio. A gente não tinha muito isso. A gente ouvia mais FM. E de vez em quando eu ouvia essa CBN lá, em Floripa. E aí, o meu irmão ligou um dia e falou, Carolina, ou tu volta, agora é sério. E eu assumo contigo, porque o Rafael é engenheiro. Então, o Rafael já estava fazendo umas obras aqui, e aí ele falou, eu pego essa parte mais... técnica. Que jornalista detesta, né? E tu toca a parte que é mais afim contigo, que é essa parte de programação e tal. Daí eu falei, tá, eu vou dar uma olhada. Daí comecei a analisar e tudo, e assim a gente decidiu assumir. Eu assumi em 2001, então ano que vem faz 20 anos que eu estou nesse mercado. Como é que foi os primeiros anos? Como é que foram os primeiros anos? Foi bem desafiador, né? Foi terrível, né? Terrível? Mas por que terrível, cara? Porque é terrível. Eu assumi, eu tinha 26 anos. Você tinha um monte de dinossauro trabalhando com você? Só dinossauro. O pessoal que é dali da rádio sabe, assim, eram só pessoas com 20, 30 anos de difusora, né? Mas eu era nova, eu era uma mulher, eu sou uma mulher, era filha do dono. Já tinha um monte de preconceito envolvido. Muitos preconceitos, assim, a gente acha que, não era bem assim. Era assim, sim. Quando eu assumi, já de cara, os boatos eram assim, não, ela vem para cuidar do jornalismo, ela só vai resolver as pautinhas. Não se mete em nada. E vai viver em shopping, o que ela vai fazer? Era esses os boatos que rolavam, assim. Papinada machista. Assim. E aí eu fiquei um mês, eu segui, sabe as palavras da minha mãe, que falou assim... Minha filha, a mãe, uma vez assumiu uma diretoria de escola aqui e ela disse, por um mês tu só fica olhando. Só olha, não fala, não faz nada. Aí eu fiquei um mês olhando, eu com meu laptop, era até uma coisa meio, ela trouxe porque tinha um computador a rádio inteira. Você trouxe um e laptop. Um fax que cuspia ali uns releases algumas vezes ao dia. Era isso que tinha. Era bem... tudo, e não sei quantas Olivetti, assim, na redação. E era cartucheira, né? Botava aquele rolinho assim que saía... Você tá falando que quem tá em casa não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada. Era tudo mato, vai. É que a propaganda de rádio era assim, né? Tu botava como se fosse uma fita cassete. Era uma fita cassete maiorzinha. Era né? uma maiorzinha que botava ali, rodava certinho a programação, o comercial de 30 segundos. O resto era tudo ao vivo, muita coisa ao vivo, muita coisa ao vivo. E assim, tudo muito... manual, tudo muito informal, sem muito padrão. E eu me preocupei muito em padronizar, porque eu ia pra rua para vender difusora. Eu vou vender o quê? Que produto Mas como é que eu você conseguiu vender difusora, que era uma rádio extremamente tradicional em Içara e na região, e uma rádio popular? Sendo que você não vivia nem o AM, nem o popular. Eu fui... A minha experiência foi toda empírica, assim, mano. Eu fui atrás... para ver como é que se fazia. Porque daí, quando eu me formei em jornalismo, eu fiz uma pós em gestão. E aí, essa pós me ensinou isso. Departamentos, como é que tudo funciona. Então, não importasse o que eu fosse gerir. Ela me deu essa noção, né? Então, eu fui visitar a CBN, fui visitar a Rádio Gaúcha, fui visitar a Rádio Globo, fui visitar várias rádios que eu entendia como ícones, assim. E a Rádio Farroupilha também. E a Guararema, lá em Floripa. E eram pessoas que, como o pai conhecia os donos, o pai me abria as portas e dizia, vai lá e fala com fulano. Fácil.
O pessoal te Aí eu mostrava pegava tudo. o carro e abriu tudo, abriu o faturamento, abriu como é que como é que vende, como é que faz produto, tudo. E ali eu fui chupando tudo aquilo. E aí depois de um mês eu entrevistei todos os profissionais da rádio, um a um. Ah, qual é o teu vínculo com a emissora, o que tu faz, o que tu não faz. Tinha funcionário ali que era uma árvore de Natal, de tanto penduricalho. Não era assim, sou registrado, é assim. Não, tinha um monte de situação envolvida. Eu tenho também uma cota, não sei aonde, eu tenho um tanque de combustível, não sei aonde, eu permuto tal coisa, era uma coisa louca. Nossa Senhora. Aí, para moralizar, a gente organizou com todos eles, nivelamos, eu fiz produtos, eu fiz departamentos. Daí contratei uma agência, fiz a logo nova, fiz tudo novo e fui vender. E aí, a gente teve a grata surpresa de... Você foi bem aceita? Super. O pessoal entendeu, peraí, agora o negócio mudou. Super. Até porque eu me apresentava como sendo a gestora do negócio, né? Você deu a cara, né? Dei. Eu sempre fui assim, de entrar, a gente tem que estar na linha de frente ali, pro embate, né? Quais os primeiros grandes desafios? Que eu tive lá atrás? Eu acho que o principal desafio foi de recursos humanos, né? Ser aceita. Esse foi o grande. Foi muito difícil. Você teve muito embate, muita briga? Depois que eu me fortaleci... Aí você falou, agora o bicho vai pegar. Agora eu sei o que eu estou fazendo. Eu sempre faço assim, né? Primeiro dou uma sondada no território, até para eu entender o que eu vou pegar, mas a hora que eu domino o assunto, aí nós vamos brigar e aí eu tenho armas. E como é que você lidou com o glamour dos apresentadores? Foram ali os meus principais embates, né? Os atritos foram maiores ali? Foram maiores ali porque não aceitavam que eu impusesse uma outra forma de comunicação. Que, na verdade, eu não estava impondo, eu estava sugerindo que a gente comunicasse de outra forma e, às vezes, eu questionava algumas comunicações e eu escutei muito assim, menina, eu faço isso há 30 anos. Eu tenho mais de rádio do que você de vida. Isso aí eu ouvi muito. E um dia, para um deles, eu falei... Mas o senhor faz a mesma coisa há 30 anos. Então, o senhor não está se aprimorando há 30 anos. Há 30 anos que o senhor faz exatamente a mesma coisa. Eu estou aqui para dizer o seguinte, vamos fazer diferente. O senhor pode ganhar mais, vai ganhar mais fama, dinheiro, tudo. A gente tem que se transformar como o mundo está nos trazendo essa transformação, né? Sou obrigada. E aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Meu pai me deu carta branca, né, desde o começo. Podia demitir, podia contratar, podia fazer tudo. Ele assim, só não bota, não deixa falir. Que fácil, né? E era um desafio tentador, né? Porque assim, a vontade que tinha era limpar tudo, né? Joga todo mundo embora. É o que tu quer, né? Tu quer limpar e começar do zero. Então é muito mais difícil tu começar uma coisa já meio amada ali, É muito né? difícil você fazer coisa nova com gente antiga. Isso, exatamente. Mas aí o Rafael me ajudou muito também, porque daí ele pegou toda essa parte administrativa, técnica, de toda essa expansão tecnológica, e eu e ele, a gente trabalha juntos há 20 anos e a gente nunca teve nenhum atrito. Se dão bem como irmãos, como gestores? Super. Salvo, assim, os problemas dentro da rádio que a gente discute ali, cada um no seu setor. Mas eu acho que o grande segredo nosso é que a gente nunca se meteu um no setor do outro. O grande segredo você vai contar na volta, a novidade, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber a Carol, da antiga difusora. É isso? A gente já volta aqui no Humanos, rapidinho. Voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, sem H, Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com Carol Guide, ela que é gestora da antiga Rádio Difusora. Isso. E daí você, de repente, decide matar a difusora. Você vai matar a difusora. Assim. O governo disse que a M não vai existir mais e você é obrigada... O governo veio com essa. Eu passei por todos esses processos de, talvez, uma migração, de que forma? Não do AM para FM, mas as FM se tornarem digitais. Passamos muito por isso. Na época, o ministro era o Hélio Costa. Hélio Costa? Ah, não lembro. Tá, 2008. Você lembra melhor, né? Vai. Tu vê que faz tempo. E a gente foi numa feira, que é o NAB, que acontece todos os anos em Las Vegas, que é a maior feira de rádio do mundo. E eu e o Rafael fomos lá para a gente ver o que estava rolando com essa possibilidade de digitalização do FM. Porque os Estados Unidos já fazia, na Europa não tinha apego, e o Brasil estava meio que pisando em ovos o que ia fazer.
Aí tem muito também, né, esquemas de governo e tudo, e enfim, decidiram pôr a faixa AM vai para a telefonia. E decidiram que todas as AM se tornariam FM. Essa seria a mudança. E a FM não ia se tornar mais digital, porque ela já era. E já ia ficar ali, deu. Já era estéreo, aí não tinha muito que mudar para digital. Ficava onde estava. E aí abriram uma possível faixa estendida, que deu um maior rolo do mundo, porque os rádios não têm, né, aquela faixa estendida. E aí a gente pleiteou muito um bom dial, assim, né, que onde tu estás no rádio é muito importante. A união de onde tu estás, que é o teu endereço ali, né, qual é o teu número, para o ouvinte entender, assim, e junto com a tua potência. Quando tu alia essas duas coisas, tu pode chegar mais longe e com mais força, né? Então a gente conseguiu a 94.5. Isso para nós é uma grande conquista. Ali a gente começou a trabalhar. Mas você pensou em fazer difusora FM? Sim, aí a princípio a gente só estava sabendo do processo migratório. Só vai migrar para FM. Eu nem sabia o que eu ia fazer e nem sabia o que eu podia fazer. Porque eu sabia que um dia eu ia ter que, ao migrar, eu poderia ficar até 6 meses no ar com a AM e aí desligaria o transmissor. Isso com muitos custos envolvidos. Sim. Nada de graça. O governo não deu nada de presente, né? Já começou com a taxinha básica da transição, né? Porque a taxinha eles Que não foi uma taxinha, né? Eles inventaram uns 70 mil reais que quando o boleto chegou para mim estava em 99. Aí eu perguntei assim, mas como é que isso se corrigiu? 99 assim? mil assim já? É, assim. Pluf, para você, pra presente. Dizer assim, sou FM. Olha que bacana. Irei para FM. Que presente. Só que todo o processo migratório, sistema irradiante, tudo é diferente, porque no AM tudo é mono. Tu vai passar tudo para estéreo. Então, até microfone, mesa de som, tudo, híbrida, tudo que tu pode imaginar. Tá, jogava a rádio AM fora, que não ia fazer mais nada com aquele equipamento velho também. É isso que a gente vai fazer. E tudo que eu tenho hoje de AM vai virar uma sucata, todas as AM. A gente tem grupo de radiodifusor que está todo mundo dizendo, alguém quer comprar uma antena? Alguém quer comprar um transmissor? Carol, ninguém quer. A gente está falando da casa de milhões de reais. Não é uma brincadeira. O nosso investimento ficou 1,5 total. E aí doeu, né? Dói muito, quando você tem que fazer isso. Aí é que foi o momento, porque daí a gente começou a tentar, e Sara é uma cidade que quase não tem morro. E o sinal da FM, ele se propaga em linha reta. O AM não, ele contorna os morros. Então, o AM, às vezes, tu chega mais longe com uma potência menor. O FM, tu tem que estar forte, porque encontrou um morro, ele vai fazer sombra embaixo. E ali não vai pegar, né, de jeito nenhum. Isso, aí a gente tentou levar... E rádio, se não pegar bem, ninguém escuta, né? Tu não tem ouvinte. Não consegue, né, cara? É rádio mais ou menos você não escuta. O princípio é que eu te escute, né? Você não escuta, mas não escuta. Exatamente, porque não dá nem para ver uma mímica, não dá para ver nada. Não dá, né? Aí a gente tentou levar nossa antena para o Morro Sequinel, alegando que a nossa cobertura em Sara melhoraria lá. Só que a gente estava bem na época do impeachment da Dilma. Caraca. Entrada de Temer. Nossa, aquilo foi uma bagunça. Cada vez que a gente ia a Brasília, eles diziam assim, a gente trouxe a papelada da migração, não sei o quê. Tu és da Sara. Não, querida, agora não é mais comigo. Agora é lá no outro setor. Aí na semana que vem já mudava de novo. Então, assim, a gente levou muitos nãos. E aí, depois de todas essas negativas, um dia eu e o Rafael olhamos assim, e o sinal da AM piorando, porque é assim, mano, com o advento das antenas de celular, com os aparelhos, tudo hoje emite muita radiação. E tudo interfere. Tudo interfere. Tudo, tu vê que para eu estar aqui no estúdio, eu tenho que desligar meu celular. Tudo interfere. E o sinal da AM, ele é assim... Bom, tu vê as rádios AM que tem hoje, tu bota no rádio e começa a andar de carro, tu vai ver. O som tá morrendo. Daí a gente chegou e falou, quer saber? Vamos encarar. Chamamos lá uma empresa de fora daqui, porque ninguém aqui... Sabia fazer o... Não. Tivemos que chamar de São Paulo, veio os caras fazer o estudo, nós vamos botar a antena no nosso terreno. E dá-lhe aqui de altura. E tá grande, né, a antena? Aí, tanto que é a maior antena do estado, de Quantos rádio. metros? 151 metros. Ela é grande. E na ponta dela vai que daí é a torre de 151, e na ponta vai a antena. Quando é um AM, a torre inteira ela irradia. No FM, não. A torre ela só está ali para sustentar a antena que vai na ponta. Isso. Aí a gente botou 6 elementos lá na ponta. O elemento é um negócio
que É um negócio. fortalece a força da irradiação, Tá sabe? tipo Então, eu tô bombril na ponta da TV? É, tipo um tiro daqueles do Batman, assim, Ele foca. que foca, Ele foca. e ali ele concentra muito a força do teu sinal. Tá. Então a gente botou 6 elementos da ponta que a gente quer pegar até o... Aí você decidiu que não ia ser mais difusora. Não, aí quando a gente viu o valor do investimento, eu sentei com meu irmão e começamos a fazer conta, né? Porque esse é o nosso negócio, né? O negócio da nossa vida. Daí eu falei, Rafael, ó, a situação é a seguinte, como é que nós vamos para a FM com uma comunicação de AM, com vinhetas de AM, com estilo de AM? A gente é todo AM, não dá. Eu preciso Não combina, ser FM, né? Não combina. Aí assim, ó, eu até vou manter meus clientes, tá? Porque o povo é bem fiel. Eles são assim, eles gostam, tu acaba fazendo relação pessoal, né? E eles vão ficando. Eu até mantenho os clientes, mas assim, por quanto tempo? Por quanto tempo eu vou segurar essa onda aí? E esses preços? Como é que eu vou chegar com esse valor de hoje e dizer, não, agora aumentou? Tá, mas é a mesma difusora, eu tô ouvindo todo dia, não tem nada demais. Eu tenho que brigar por estar na cabeça, eu quero... E eu gosto muito disso, né? De um desafio novo. Eu já estava meio... Você adora uma briga, né? Adoro. Uma boa briguinha, você Adoro. gosta? Sou italiana, né? Gosta de uma Gosto briguinha, adora uma briguinha. É bom, né? Porque isso dá um ânimo na nossa vida. Daí eu assim, ó, Rafael, vamos atrás de uma rede. Vamos aprender a fazer FM. E não vamos chegar, ai, estamos aprendendo. Não, vamos chegar chegando. E aí, depois um dia, se a gente quiser trocar, a gente troca. Mas a princípio a gente precisa aprender. E aí a gente começou a elencar uma série de redes. Eu estava mais pendendo para Pan... Desculpa, bati. Eu tava pendendo para Pan News. Eu adoro ouvir notícia o dia inteiro, e aí, sem querer, tu acaba querendo trazer aquilo que tu gosta, né? O que é um grande erro, né, Carol? Porque, pô, Claro. nosso ouvinte não... Mas é por isso que eu não me é dou tão gente, bem né? com o Rafael, porque o Rafael, ele é o financeiro pé no chão, e eu Falou fico lá assim, voando. Carol, para. Ele falou, calma, não Ele disse, viaja. tá, tu quer ouvir rádio, tu quer ouvir a tua rádio inteira, ou tu quer ganhar dinheiro? Aí assim, pois é. É uma bela pergunta, né? Ótima pergunta. Eu assim, não vai sustentar, né? Não, não vai sustentar, Carolina. Aí fui atrás de todo mundo que tem a Pan News e descobri que todo mundo que tem a Pan News tem mais uma rádio. Uma popular que sustenta a Pan News. Que não é a Pan News, mas é uma rádio All News, né? A gente ainda não tem mercado aqui para uma rádio All News. Fora que eu tenho que botar jornalista arada na rua e eu tenho que entrar com notícia. E a nossa região não tem tudo isso. Mal e mal aí um jornalista... Não dá para criar, né? Não. Apesar de que muita gente cria, né? Mas assim, não tem muito o que tu fazer. Ali a gente tocou a vida. Daí um dia o Rafael falou, já ouviu falar naquela rádio Massa? Aí eu falei assim... A máscara é do Ratinho. Eu disse, ué, aquela rádio que é do Ratinho? Pois é, ó, a Guararema inteira migrou para a Massa, porque o César Souza lá em Florianópolis, ele tem 3 rádios, né, da Guararema, o grupo Guararema. Tem uma em Floripa, tem Blumenau, Brusque. Aí ele assim, todas as Guararemas se tornaram Massa. Deu assim, Rafael, eu vou atrás. Daí eu descobri que o gestor, que é o executivo da Rede Massa, é o Benite, que foi quem desenvolveu a Transamérica, a Rede Transamérica. Então, eu já conheci o Benite, porque eu estou na CAERT, né? E a CAERT, que é a Associação de Rádio e TV do Estado, te proporciona muitos amigos e aumenta o relacionamento. Ficou mais fácil. Ficou. Daí eu peguei e me joguei para Curitiba e o Rafael, vamos lá conhecer. Que é a sede da Massa, Curitiba? É, porque o Ratinho, ele é detentor do SBT do Paraná, é dele, e todas as rádios do Paraná são dele, Massa. O resto não, o resto é tudo afiliado. Então, hoje a Massa ela tem 37 afiliados. Brasil? No Brasil. E aí nós fomos em Curitiba visitar estúdio, ver como é que funcionava. Para quem quer entender afiliado, é mais ou menos igual a Globo e a RBS, que a gente tinha aqui. Para quem está em casa e não entendeu, a Globo e a RBS. E assim, ó, eu explico para quem não entende direito, eu digo assim, ó, finge que é uma franquia. É como se a gente fosse uma franquia, né? Como a gente tivesse uma franquia de batom, a partir de agora, quem vai vender esse batom aqui é nós. Tá, mas daí você não podia comunicar para ninguém. Não, aí eu tive que assinar, né? A gente meio que ficou assim na exclusividade e tal. A gente visitou e ficou assim, stand-by. Vamos fazer conta, vamos ver. Porque é uma rede meio cara. Tem algumas concessões a ser feitas e tal. Tem uma grana que tem que dar para entrar. Tem um monte de coisa. E aí fora um monte de exigência, né? Que como todo franqueado, tu tem que... Existem muitas exigências editoriais? Linhas editoriais ou não? Não, em linha editorial nenhuma. É bem tranquilo. Não, linha editorial cada um tem a sua, mas o que tem é uma exigência muito forte com a playlist deles. Então, de todas as redes, por que eu gostei da Massa? Porque ela me permitia a localidade, que era o que eu estava buscando. Todas as pesquisas que eu fiz mostravam assim, ó, por que você ouve FM? Porque eu gosto de música.
Em que momento tu ouve notícia na FM? Porque eu gosto de saber as notícias da minha cidade, da minha região. Então eu falei, se a gente tiver uma rede onde a gente possa botar a nossa localidade com as músicas que eles estão pedindo, mas aí eu precisava de um baita diretor artístico que tivesse a manha. E a Massa tem isso. A Massa, ela tem um diretor artístico que fica em São Paulo. As telas dele parecem assim, bolsa de valores. Todos os ibopes que vão caindo, vai caindo na tela dele. Ele vai vendo tudo, o Brasil inteiro. A lista das mais baixadas Spotify, não sei o que, e ele vai montando a programação. Essa programação eu não posso mexer. Se daqui a pouco entrar Maiara e Maraísa, Marília Mendonça e Luan Santana, essa ordem tem um porquê. Não é à toa. E aí é uma rádio também que não faz jabá, que é o famoso jabá, né? Tipo assim, mano, tu canta. Carol, roda lá umas músicas pra mim, eu te pago tanto. Muitas rádios fazem isso, né? Você sofreu muito com isso, com os locutores antigos? Não. Com os jabás antigos, assim? Os jabás que eu aprendi, o que era jabá, era outro tipo de jabá. Era abraço pro tiozinho. Que os abraços? É. Que daí eu ia lá e almoçava de graça. E rolou muito? Muito. Aí você sofreu. Sofria, né? Mas assim... Faz parte do Mas negócio. também é bem bom cortar, né? Quando tu descobre, porque a pessoa fica bem chateada. Mas enfim... Aí você migrou, deu tudo certo? Aí a gente fez a migração e assim, ó, a gente assinou com eles em junho, a gente deu muita sorte. Assinamos em junho, na semana do Dia dos Namorados ali, eu lembro que eu tava lá. 2 semanas depois, o Benite me liga e diz assim, ó, Carol... Não, aí eu pego o Tudo Rádio, Ratinho compra Rádio Estadão. Uma negociação que parece que foi de 30 milhões, assim, deu... Pá! O Ratinho comprou o Estadão. Caraca. A rádio, né? Eu disse, não acredito. Daí eu liguei corrido pro Benite. Falei, Benite, o que é isso? Ele disse, o que é isso? Tu deu a maior sorte do mundo porque tu pegou a gente no pulo do gato. Porque agora a Massa vai entrar no Brasil mesmo. Porque agora a gente vai para São Paulo, Carol. Então, no dia 25 de setembro, a Massa estreou em São Paulo, nos estúdios ainda da Rádio Estadão, que eles estão lá fazendo toda a migração deles lá, eles vão pro prédio da Jovem Pan, lá na Paulista. E agora o negócio ganhou outro corpo, né? Então eu fui a 8ª afiliada do estado de Santa Catarina e a 37ª. Resumindo essa história, as pessoas agora não vão mais escutar a difusora. A difusora agora ela fica no ar por mais uns... Quantos meses você vai deixar no ar? Acho que menos de um mês. Menos de um mês? É. E aí acabou? Porque as duas antenas estão juntas. E uma está interferindo na outra. Então a gente não vai segurar por muito tempo. Bom, então chama o pessoal que está em casa para curtir a Rádio Massa. Então, quero convidar você que está nos vendo, que eu tenho mania de dizer só nos ouvindo. Nos ouvindo, né? Nos vendo, nos ouvindo, para ouvir a Rádio Massa. A Rádio Massa é a Massa FM 94.5. A gente ganhou a Praça de Criciúma. Uma rádio FM, ela deixa de ser local para ser regional, né? Então a gente agora está vindo com tudo, com a Praça de Criciúma, e é uma rádio feliz, é uma rádio para cima, é uma rádio sertanejo, e a gente conseguiu manter a nossa localidade, a programação é local, é das 6 da manhã às 6 da tarde. O Anderson de Jesus continua fazendo o programa dele, das 6 às 8 da manhã, nosso jornalismo agora antecipa. Já está convidado para vir aqui, né? Então, já está na lista. E aí a gente está aí para trazer uma novidade para o mercado. Eu acho que o mercado pedia isso. Algo novo, mais uma rádio diferente para sintonizar. E aí eu tô nessa, né? Carol. Na rua. Obrigado pela presença. Eu que te agradeço. Muito massa ter você aqui. Muito massa, adorei também, desculpa o atraso. Demorou, mas veio. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no Humanos Talk Show. Não esqueça de uma coisa, hein? Ouvindo rádio ou não, gostando ou não de rádio, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.